Olá, eu vou tentar explicar aqui o conceito de ORM e vou passar um pouquinho também do Java Hibernate. Vou usar esse framework aqui para depois para a gente poder é, concluir esse trabalho aí. O conceito de ORM eu vou passar ele bem rápido e vou focar mais no Hibernate do Java. Vou só explicar o para que usa o Hibernate, para que tem esse conceito e por que você precisa do ORM para usar esse conceito. Então vamos lá. O ORM na verdade é um conceito que vai auxiliar no desenvolvimento de aplicações que comunicam com o banco de dados relacionais. Ou seja, ele vai te auxiliar, ele vai melhorar o conceito, como é que você vai mapear é, as suas classes, ou melhor, as suas entidades no banco de dados, junto com a aplicação. Então ele vem com esse intuito aí. Tá? Visa aproveitar o máximo da orientação da programação orientada a objetos. Então, vocês vão ver que, mesmo no Hibernate, vocês vão ver que a gente vai utilizar muito próximo da programação em si, a gente vai mexer pouquíssimo no banco, assim, bem pouco mesmo, tá? Porque na maioria das associações, se você for pegar o modelo de classe e for ver, aquela sua classe geralmente vai virar uma entidade e aqueles seus atributos que você tem na sua entidade lá, no seu diagrama de classe, eles vão virar um, uma coluna no banco de dados. Geralmente funciona assim. Lógico que o diagrama de classe vai ter métodos e tudo mais, mas no que refere aqui, no que se refere a essa questão do banco de dados aqui pra gente, o que interessa é isso, tá? Quais as vantagens? Ele vai facilitar na programação orientada a objetos. Vocês vão ver que é bem melhor você utilizar o ORM, utilizar um framework que faz esse ORM para poder criar suas tabelas, seu banco de dados e tudo mais, tá? E ele tira da gente também esse peso nas costas que você vai ter de ter que ficar criando as tabelas na mão. Em vez de você ficar olhando e tal, qual tabela que você vai criar, ou às vezes para você executar um comando SQL, então ele tira de você essa obrigatoriedade, principalmente de utilizar o código SQL nativo dentro da aplicação. O Hibernate, por exemplo, tem uma linguagem que se chama HQL, que é própria do Hibernate. Então é bem parecido com o SQL, com os comandos IDL que a gente executa e tal, mas ele tem um conceito diferente porque agora você vai trabalhar com objeto e não mais com a tabela no banco de dados, tá? Já avisei que o framework que a gente vai utilizar vai ser o Hibernate. E quais são as vantagens de você utilizar esses frameworks? Geralmente, às vezes, se você fizer uma consulta, vamos supor ali, de 10, 15 registros, você não vai sentir tanto impacto. Mas às vezes numa aplicação que, sei lá, usa 50 mil registros, 60 mil registros, você já vai ter um impacto maior. Porque por trás do framework, ele executa alguns processos particulares de cada framework, de lá, que vão te atrapalhar. Ou melhor, vão dificultar essa consulta ou vai demorar mais para trazer o resultado. Mas no fim, os dois vão cumprir seu papel lá, tá? E um outro conceito que a gente vai utilizar aqui também com Java Hibernate, vocês vão ver que é a utilização da classe DAO, tá? Essa classe DAO é uma forma de desacoplar as classes de que são os objetos às regras de negócio. Então, você vai utilizar mais essa classe DAO, a gente vai colocar nela os métodos de salvar, recuperar e tudo mais. Então, você desacopla da classe do objeto em si as regras de negócio. Você tem o objeto certinho lá, e você tem a classe DAO que vai ficar mais por dentro disso aí. Geralmente, em algumas programações mais antigas, ou até mesmo você vê hoje sendo utilizado, você ter o que você faria na classe DAO, você ter dentro da classe que é o objeto, tá? Então vamos lá pro Hibernate, só para vocês entenderem. Aqui, ó, esse é o site do Hibernate, hibernate.org. Aqui nesse Hibernate ORM, você consegue fazer o download da, da última versão do Hibernate que você vai utilizar. Aqui eu já vou utilizar uma base de um projeto que o Túlio enviou na aula de LP3 dele. Então ele já vem
completo já para a gente poder utilizar. Aqui, ó, já vem com todas as libs. Essas aqui são as libs que o Hibernation utiliza, a versão 4.3, vocês estão vendo aqui, a gente já está na 5.04. Mas enfim, esse pacote aqui já vem com os dois conectores, inclusive, que para você fazer comunicação com o banco de dados, você precisa desses dois já. Você só adiciona ele na path do projeto e já pode começar a utilizar. Aqui tem um arquivo que esse metainf. Essa pasta metainf, se você for pesquisar sobre o Hibernation, você vai ver que é obrigatório ter ela dentro da path do projeto. Porque dentro desse arquivo persistence.xml é que vão estar as configurações, vamos dizer assim, de como o Hibernation vai funcionar, como é que ele vai conectar no banco e tal. Como se fosse aquela classe de conexão que você utiliza lá para fazer a conexão com o banco de dados no Java. Tem essa Hibernation.util aqui, ó, que é onde vem criado aqui, ó, para abrir, pegar a sessão, criar a sessão e fechar a sessão do Hibernation, tá? Essa aqui de fato seria a classe de conexão. Essa aqui seria mais a classe de parâmetros, né? Essa persistem.xml. Vocês vão ver que aqui, ó, o XML abriu assim porque está no Eclipse, mas é um arquivo XML normal, tá? Aí vem o usuário, a senha, tá? A URL para ele conectar. Aqui esse DB Hibernation aqui, ó, ele tá instalado local na porta 5432. DB Hibernation é o banco que eu criei aqui no meu PG admin, ó, no Postgres, com o nome DB Hibernation, tá? Aí isso aqui pode ser da forma que você quiser. Se você quiser criar um banco aqui, vamos supor, new database, aula Hibernation. O usuário que eu vou utilizar é o Postgres, que é o que está configurado lá na Hibernation. Deixa ele criar o banco aqui. Aí beleza, esse mesmo nome que está aqui, eu tenho que vir aqui no meu persistem.xml e alterar o nome. Então vamos lá, aula Hibernation. Pronto, esse dialeto aqui, ó, é a forma de como o Hibernation, ou a aplicação Java, na verdade é o Hibernation, como é que ele vai, qual que é o dialeto, qual que é a especificação da linguagem que ele vai utilizar, porque de banco de dados, por exemplo, MySQL, o SQL Server, o Postgres, você pode ter diferenças entre uma sintaxe e outra ali, vamos dizer assim, de um banco de dados, entre uma linguagem e outra, assim, coisas simples, por exemplo, no SQL Server, para você limitar a sua consulta, você coloca um top 10, já no MySQL, no Postgres, você coloca o limit 10. Então, essas diferenças, assim, através desse dialeto aqui, isso aqui vocês vão encontrar no site do Postgres, tá? É uma especificação própria da linguagem, aliás, do banco de dados, do SGBD. Então, vocês encontram essa linha aqui, vocês encontram essa para comunicação também, vocês encontram lá no site do Postgres. Tudo isso aqui vocês colocam. Essas outras propriedades aqui embaixo, o show MySQL, é que vocês vão ver que na hora que a gente executar a classe e pedir para gravar no banco, vai subir aqui embaixo aqui, ó, o console, mostrando o que está acontecendo, e ele te mostra o SQL que ele executou naquele momento. São select, são insert, e ele também te mostra o ponto format SQL aqui, ele te mostra ele formatado, linha por linha, tudo certinho. Então vamos lá. Para eu iniciar um projeto, vou fazer um projeto aqui bem simples, como se fosse de pessoa, é uma classe pessoa, que dessa classe pessoa eu vou estender uma fornecedor, ou eu vou estender uma outra classe cliente e tudo mais, mas tudo através do pessoa. Então vamos lá. Vou criar uma nova classe, new class. Em vez de eu colocar dentro do pacote útil, eu vou deixar separado, vou colocar dentro da classe entidade. O nome que eu vou dar para ela é pessoa. Beleza. Criei minha classe aqui. O Hibernation, ele utiliza as anotações. Então, para eu falar que essa classe, a minha aqui, vai se tornar uma tabela no banco de dados, eu preciso dar uma anotação para ela. A anotação que eu uso para fazer isso, ó, é o
entity ou entidade. Vou importar aqui. Pronto. Agora eu tô falando o que aqui pro meu projeto? Essa classe pessoa, ela vai ser uma entidade, ela vai ser uma entidade, ela vai ser uma tabela no meu banco de dados. Tá? Ela vai ser uma tabela no banco de dados. E agora eu começo a definir os atributos ou como se fossem as colunas. Então vamos lá, private long id. Eu preciso de um id para controlar essas pessoas dentro do banco de dados. Eu vou dar um private string nome. Então, esses dois atributos aqui, ó, se tornarão mais para frente colunas na minha tabela pessoa. Como eu falei que você precisa de anotações aqui, então, como é que eu defino que essa aqui vai ser a minha chave primária, a minha primary key lá no banco? Basta eu definir aqui um arroba id. Se não for, é só importar aqui, ó. Beleza. Geralmente, as chaves primárias são auto-incrementáveis. Então ela precisa, à medida que eu vou gravando um dado no banco de dados, ela precisa ir acrescentando um no banco de dados. Como aqui a gente está usando o Postgres, a gente vai precisar definir uma sequence. Isso é uma especificação própria do Postgres. No MySQL, por exemplo, não tem isso. Mas você precisa definir essa sequence. Não é que no MySQL não tem, mas por padrão não vem. Então vamos lá. Se fosse no MySQL, por exemplo, você daria um generated value. Você definiria uma estratégia para ele, tá? Onde você informaria que o generation type dele é auto increment. Mas como a gente está utilizando o Postgres, antes isso, bem se você não for utilizar framework nenhum para você gravar no Postgres de forma nativa do Postgres, se for, vamos dizer assim, do Java, se você for utilizar o prepared statement ou statement, você precisa definir lá no seu banco de dados essa sequence. Só que com o uso do framework aqui, ó, isso pra gente já fica mais transparente, vamos dizer assim, mais fácil de ser configurado. Lá no banco já é um pouco diferente. Então você vem aqui e dá um sequence generator. Eu vou dar um nome para essa minha sequence. Vocês vão ver que a maioria das coisas aqui ou quase tudo no framework você precisa dar um nome para eles, é o name. Então, ela vai chamar de pessoa sequence. O name, o sequence name dela vai ser o pessoa, o mesmo que eu utilizei lá em cima, aliás, antes. E qual vai ser a alocação dela? Ela vai gravar de 2 em 2, de 3 em 3? Não, vai gravar de 1 em 1. Cada vez que eu inserir um dado no banco, ele vai criar para mim vai incrementando um registro lá na tabela ID, né? Porque é onde eu estou definindo a estratégia aqui, ó. Como eu defini lá, agora eu preciso definir aqui como sequence. Vou usar qual generator que eu vou usar? O pessoa sec, que é esse que eu defini aqui em cima, tá? Dessa forma eu garanti que esse meu atributo aqui, ele é uma chave primária, ele vai gerar um valor utilizando a estratégia de sequence com o generator no generator pessoa sequence, alocando um a cada vez. Agora eu vou definir uma coluna do banco de dados. Vou dar um column de tamanho eu defini a minha coluna. Se eu não definir nada aqui, ele vai criar um campo
no caso do Postgres, vai ser caráter de 255, né? Que é o máximo. Mas eu quero definir aqui que minha coluna vai aceitar até 80 dígitos, né? Ou até 80, enfim, ele vai ter um tamanho de 80. Ela pode ser nula, se eu não definir que ela vai aceitar not null, aliás, null. Se eu definir no able para ela aqui false, ela não vai aceitar not null. Ou seja, eu garanto aqui que minha coluna sempre vai receber ela sempre vai receber algum valor. Ela não vai inserir no banco de dados se aquele campo ali vier como nulo para ela, tá? Vou criar agora os gets e sets. Aqui no ID, ó, eu não vejo porquê da gente setar o ID não. Eu vou criar ele só como get mesmo, se a gente precisar pegar o ID da pessoa, mas eu não vejo por que setar esse ID não, tá? Criei os gets e sets. Beleza. A minha classe, que vai ser a minha entidade no banco de dados nesse momento aqui, ó, ela já está criada. Então, a partir desse momento aqui, eu já vou ter a minha entidade lá no banco de dados. Vou salvar ela aqui. E como é que eu faço para salvar ela lá no banco de dados? Antes de passar para minha classe o fornecedor ou cliente que eu vou criar daqui a pouco. Para que eu salve ela no banco de dados, eu vou agora fazer o uso daquelas classes DAO que eu falei lá no começo. Ó. Vou criar a minha classe DAO. Ela vai tirar a responsabilidade dessa entidade ou dessa classe aqui de fazer o uso, de fazer o que seria os métodos que vão ser utilizados para salvar essa pessoa no banco de dados. Então eu vou definir um nome para ela aqui, vai ser pessoa DAO. Beleza. Essa minha classe DAO vai ser responsável então de salvar uma pessoa para mim do banco de dados. Aí eu vou ter o método de recuperar, de salvar, enfim. Vou fazer aqui salvando uma pessoa por enquanto. Tá? Antes de mais nada, eu preciso declarar um objeto session. Por quê? Eu vou ter que abrir uma sessão no banco de dados para eu poder salvar essa pessoa lá dentro. Entendeu? Então, eu vou definir um construtor para minha pessoa DAO. Por que o do construtor? Porque toda vez que for chamado esse objeto DAO, ele já vai abrir para mim uma conexão no banco de dados. Então eu não tenho que ficar me preocupando na hora de salvar, ter que ficar abrindo essa sessão. Então session, vou pegar da Hibernate útil, ponto, get session. Hibernate útil, que vocês viram aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha classe Hibernate útil. Então toda vez que eu chamar a classe DAO, ela vai abrir para mim essa conexão. Tá? Vou criar agora o método de salvar. Como eu expliquei lá, o conceito da orientação a objetos, agora o meu salvar, eu não salvo mais o valor A, o valor B. Agora, na hora que eu vou dar um insert int lá no banco de dados, eu não tenho que utilizar mais o valor, passar para ele qual o valor que ele vai salvar no banco de dados. Eu passo o objeto inteiro. Então, eu vou passar um objeto do tipo pessoa para ele, informando que o quê? Agora, toda vez que eu for salvar, eu vou salvar um objeto do tipo pessoa. Tá? Eu não vou precisar também de ficar especificando qual o valor que eu quero salvar. Não, eu vou salvar do tipo pessoa. Vou salvar ou atualizar. Vocês vão ver esse método aqui agora. Tá? Para eu salvar, eu preciso então dar início a essa transação. Begin transaction. Esse método aqui, ó, ele vai ser responsável por iniciar essa transação no banco de dados. Tá? O método que eu vou utilizar para salvar é o save ou update.
Agora eu estou falando para o quê? Você vai salvar ou atualizar para mim a pessoa. Por que desse método save no update? Essa pessoa ela pode ser tanto inserida agora, eu vou dar um insert into, ou eu quero atualizar um dado dessa minha pessoa. Eu não quero criar uma nova pessoa, eu só quero alterar o nome. Eu salvei lá agora com o nome Diego. Eu quero mudar o nome para João. É o mesmo objeto que eu vou passar na minha instância lá do objeto. É o mesmo objeto que eu vou passar, só que com um nome diferente. Então não tem por que ele inserir de novo esse objeto. Ele só vai atualizar. E para isso eu vou utilizar o mesmo método ali, o salvar, que dentro dele já tem o save update, garante isso para mim. Entenderam? Nesse momento, ele ainda não salvou no banco de dados. Neste momento é como se ele já tivesse, vamos dizer assim, pronto para gravar. Ele já iniciou a transação, ele já tem os dados que ele vai salvar. Então agora eu preciso pegar essa transação, session.get transaction.commit. Esse commit aqui que vai garantir para mim. Vamos supor, os objetos estão... Vou tentar desenhar aqui para ficar fácil. Os objetos estão aqui. Então, beleza. Eu quero que esses objetos sejam gravados dentro do banco de dados. Eu quero que eles saiam daqui e venham para dentro. Vamos supor que isso aqui seria uma coluna. Esses objetos eles estão numa camada de persistência, vamos dizer assim. E eu quero que eles passem agora para cá. E fiquem assim. Eu poderia ir salvando um de cada vez. Só que esse commit me garante que esses 3 objetos vão descer para dentro da minha coluna de uma vez só. E se não der certo, ele dá um rollback e volta e não grava ninguém. Então esse commit vai garantir para mim isso, tá? No momento de que eu for salvar. Beleza. Eu já tenho agora o método salvar. Vou salvar essa pessoa aqui só para vocês entenderem em qual ponto a gente quer chegar. Vou criar agora uma nova classe. Vou chamar ela de principal. Que vai conter o método main, porque ela vai ter que ser executada. Ela vai ficar dentro do pacote br.edu.fcsl.principal. Quero salvar ela aqui. Então agora, eu já tenho... Deixa eu salvar o persistent.xml. Eu já tenho o meu objeto, que vai se transformar em uma tabela no banco de dados com os seus atributos. Eu já tenho qual classe que vai controlar esses dados para mim, tá? Esse DAO. E eu já tenho a minha classe principal, que é a que vai instanciar o objeto pessoa, vai instanciar o pessoa.dal para poder salvar no banco. Então vamos lá, eu vou criar uma nova pessoa, pessoa P é igual a new pessoa. E vou também instanciar um objeto do tipo pessoa DAO. Pessoa DAO. PD é igual a new pessoa. Beleza. Opa, perdão. New pessoa DAO. Beleza. Vou setar um nome para essa minha pessoa. P.set. Vou dar um nome para ela de Diego Emerick Souza, meu nome. E agora eu vou salvar essa pessoa no banco. Eu vou dar um PD, salvar, e eu vou passar quem como parâmetro? O meu objeto pessoa. Olha lá. Então nesse momento aqui eu já estou setando o nome da pessoa. Isso aqui eu poderia fazer uma tela para demonstrar. Uma tela onde eu vou salvar o dado e ele vai receber esse objeto e já vai atualizar tudo no banco para mim. Mas eu não quis, eu só quis salvar dessa forma aqui, tá? Salvei. Agora eu vou dar um
um run as Java Application. Vou vir por aqui que é melhor. Olha lá. Iniciou a transação com o banco de dados. Vocês lembram lá no começo lá? Olha, já deu aqui esquema, update complete. Aí, essas linhas aqui vermelhas são do banco de dados. Não precisa estressar com isso não. Vocês lembram lá que a gente colocou lá no persistem.xml? Aqui, ó. Eu acho que era aqui. Isso, esses dois últimos. Olha lá, o show SQL e o format SQL, para ele sair formatadinho assim, né? Então o que ele fez? Primeiro ele fez um select no próximo valor, né, que é a minha sequence lá do banco de dados. E ele fez aqui também, inseriu uma pessoa. Deixa eu apagar esse banco aqui, vou criar ele de novo. Só para vocês verem que ele criou o banco aqui. Nesse momento que ele já criou as tabelas e tudo mais. Mas é só para vocês entenderem o que ele fez no momento que a gente colocou. Ó, não vai aceitar porque tem outra pessoa conectada. Bom, mas mais ou menos ele fez o que aqui? Ele criou agora uma tabela pessoa e inseriu esse valor lá na minha pessoa. Vamos lá no Postgres, aula Hibernate, esquemas, public, tables. Olha lá, eu já tenho uma tabela. Vou dar um select nela. Olha lá, quem tá lá? O Diego Emerick Souza. Eu poderia fazer isso aqui N vezes se eu quisesse agora, ó. Vou instanciar um novo objeto. Pessoa P2. Agora o meu P2.set nome João Pereira da Silva. Se eu executar aqui, ó. Opa, perdão, agora eu tenho que passar o P2 no salvar. Ok. Olha lá. Vamos ver se ele criou o João aqui. Eu já estou com o select pronto. Vou dar um João Pereira da Silva. E se eu alterasse o nome do Diego Emerick Souza e fosse só Diego Emerick agora? Passaria o meu objeto P novamente para salvar. Java Application. Enfim. Vamos ver o que ele criou aqui.